O que vale mais no futebol? Maturidade ou intensidade? Um time muito jovem pode pesar na hora de disputar uma competição tão importante como o Campeonato Brasileiro? Ou não? Ter um time jovem pode dar saúde para que o Vasco dispute uma competição em alto nível. É um tema que nós vamos trazer, e vamos trazer um personagem muito importante. Um jogador que foi campeão brasileiro aos 17 anos de idade. Vamos trazer a média de idade do elenco. E vamos entender até que ponto isso pode pesar ou não com um depoimento de um jogador titular do time cruzmaltino. Técnico Maurício Barbieri recebe reforços para o jogo de sexta-feira contra o Atlético. Preparação para o Campeonato Nacional. Novo reforço contratado junto ao Santos desembarca amanhã no Rio de Janeiro. E a expectativa é que a janela seja estendida. E aí, quem sabe, mais alguma novidade pode pintar. Essas e outras informações você vai ter já num News, como sempre, muito recheado, preparado com carinho para vocês depois que ela tocar. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos, alô, turma! Quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Está entrando no ar o nosso AVNews para trazer as informações do Vasco. O Vasco que se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro no final de semana, do dia 15 ou 16, contra o Atlético Mineiro. Vamos trazer muitas informações. E eu peço a você que dê aquela curtida, que você compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook. E que, se você quiser, vai ser um prazer tê-lo como membro do canal Atenção Vascaínos. Faltam 3 dias para o evento no dia 1º de abril de 4 anos de comemoração do trabalho do canal Atenção Vascaínos. Esperamos você que quer ser membro, você que quer participar, pode ainda ter um tempinho, ainda tem ali um tempo razoável para que você possa entrar de membro. Ou então, se você quiser participar mesmo assim, você entra em contato com a gente. Vai ser um prazer receber você sábado lá no sítio Shekinah, em Papucaia, interior do Rio de Janeiro. Quero dar um recado da 1xBet na abertura do News. A 1xBet, que é parceira do grupo, do canal Atenção Vascaínos e também do AV+. Aqui no Atenção Vascaínos, sempre abrindo o AVNews. Para você que quer ganhar um dinheiro, primeiro comentário tem um link, você faz seu cadastro e fazendo o seu cadastro você se habilita a poder jogar. E aí você joga usando a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Qualquer valor que você depositar de primeira, colocou Vascaínos, você vai dobrar esse valor. É importante dizer, é uma casa de palpite, para que você possa palpitar, apostar de uma maneira lúdica, apenas para você se distrair e, se der, ganhar um dinheiro. Não é meio de vida, é uma maneira de você se distrair. E a 1xBet é séria, paga bem, paga rápido, patrocina grandes campeonatos, grandes clubes e entidades esportivas pelo mundo. É a 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. E o outro recado é do Renda Extra, que dá a você a oportunidade de ganhar até R$4.000 por mês. O Renda Extra, que está ajudando muita gente, está na descrição do vídeo. Você vai lá, você baixa o curso Lucrando em Home Office, pagando R$47. Você vai ter uma equipe de suporte que vai dar toda a assistência para que você possa aprender. E se você aprender, tendo uma boa internet, você vai ganhar uma grana. Se você não conseguir aprender, o curso for difícil, eles devolvem o seu dinheiro. O que é que você está esperando, hein? Não tem nada a perder, tem muito a ganhar. É o Renda Extra, aqui no canal Atenção Vascaínos. O atacante Gabriel Peck e o zagueiro Manu Capasso não são problemas. O departamento médico do Vasco garante que o momento não é de forçar quando o jogador sente alguma dorzinha. Gabriel Peck vinha treinando, deu um chute meio de mau jeito, sentiu o tornozelo afastado. Manu Capasso da mesma forma, uma dor no adutor da coxa esquerda, também não tinha porquê de forçar a barra. Segura, tem muito tempo ainda para o Campeonato Brasileiro. Mas
Ambos, ok, sem problema, poderão jogar sexta-feira contra o Atlético. Para sexta, 19 horas, os dois estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri, que, aliás, depois de muito tempo, tem praticamente o elenco todo à disposição. Menos Riquelme, que está numa fase muito boa, pronto para voltar, e Gabriel Dias, esse sim numa situação difícil, não consegue evoluir, e olha, não será surpresa até se o Vasco propuser ao Gabriel Dias a rescisão de contrato. Faz o tratamento, mas é um jogador que dificilmente vai emplacar o Campeonato Brasileiro, porque já estamos entrando em abril, o campeonato vai começar, a previsão era de que ele estivesse bem em janeiro, dezembro até do ano passado, mas até agora nada do Gabriel Dias. Em relação a Matias Galarça, o jogador voltou hoje e já treinou em campo. O meia paraguaio que participou de um amistoso ontem com a seleção do Paraguai, jogando contra o Chile, derrota de 3-2 para os chilenos, já está à disposição também. Puma Rodrigues chega amanhã, ele veio da Coreia, onde também participou de um amistoso. E agora vai ter aquele tempo, né, de readaptação por conta do fuso horário, porque vai para um lado, vai para o outro, mas vai treinar amanhã. Não se sabe se vai até começar o jogo contra o Atlético na sexta-feira. É aquilo, não há necessidade de se forçar. O jogador está cansado, o jogador teve uma viagem, é o que chama de jet lag, o cara fica meio fora depois que viaja, segura. Mas isso vai ser avaliado amanhã pelo pessoal do Departamento de Saúde e Performance do Vasco, que é bastante competente. Aliás, um outro jogador, e eu quero trazer mais informações, que trouxe muitas ontem, Luca Orediano, o argentino, está todo dia na sala de musculação com trabalhos específicos para membros superiores e para membros inferiores, braços e pernas, ganhando massa muscular e sendo muito bem assessorado pela área de nutrição, que não deixa ele fugir de uma dieta, tem lá uma dieta para ele seguir, ingerindo alimentos que são bons para que ele possa ganhar a massa muscular e principalmente suplementos proteicos. É importante ter a proteína no suplemento para que ele possa ter o retorno da atividade física que faz para ganhar massa muscular, e isso está trazendo benefícios muito grandes. Ele está ganhando massa, o trabalho, na verdade, não é de hipertrofia, não é para ficar bombado, forte, estilo Daronco, é para ficar forte, é para ter força. São músculos fortes. Não necessariamente você precisa ter um músculo hipertrofiado, aquele músculo fortão, para você ter força. Então, o trabalho é exatamente esse. Com Peck e Capasso, demais prontos, todo mundo pronto, é aprimorar o jogo e confiar, acima de tudo, na adaptação plena de muitos jogadores que estão completando aí 3 meses de Vasco da Gama. Jogadores que chegaram de fora, num grupo extremamente heterogêneo, foram 13 contratações até agora, está chegando a 14ª do Juan Seco, mas 13 até agora contratados, jogadores que vieram de outros países, de outros clubes, de preparações físicas diferentes, enfim, com quadros clínicos diversos, enfim, é uma questão de adaptação. É realmente um grupo que chega heterogêneo, mas que vai começando a tomar uma forma, jogadores se sentindo em casa. Um ambiente leve, um ambiente de confiança, foi o que eu vi ontem no CT Moacir Barbosa, fiquei por lá quase 2 horas, e você sente no ambiente, na brincadeira, na questão do treinamento sério, na cobrança, na chamada de atenção do técnico Maurício Barbieri, e um dos exemplos é o lateral esquerdo Lucas Piton. Ele chegou muito tímido, dos mais jovens do grupo, tem 22 anos de idade, mas olha, está se tornando até um líder técnico pela qualidade dele. Ontem mostrou claramente ser um jogador que vai armar o jogo. É um lateral construtor, jogando um pouco mais à frente, com um time com 2 zagueiros e o Rodrigo entre os 2 zagueiros. Quase um 3-5-2, com o Piton quando o time estiver atacando, fazendo essa construção. Como vai ser também do outro lado o Puma Rodrigues. E ele fala sobre essa primeira experiência que está tendo de jogar fora de São Paulo
ele que apenas tinha jogado no Corinthians. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível. É claro que todos estão me ajudando, os jogadores, que o Nenê é da minha cidade, de Jundiaí, então ele vem me ajudando bastante aqui também. E tô tentando me adaptar o mais rápido possível. Há uma grande dúvida, e a gente sabe que essa é uma das discussões mais comuns nos grupos de torcedores do Vasco, dos analistas, sobre a questão da maturidade do elenco do Vasco para encarar o Campeonato Brasileiro. Do time titular do Vasco, Lucas Piton, Rodrigo, Andrei e o Orediano são os mais novos, além do Peck. Eu estou colocando o Orediano porque ele, no momento, está como titular em função da lesão do Gabriel Peck. Mas há jogadores, e esses que eu citei são os mais novos, há jogadores que, na verdade, não precisam nem ter muita idade, porque são jogadores extremamente jogados e rodados. Afinal, vejamos, Piton, por exemplo, tem 22 anos, mas jogou quase 30 partidas como titular do Corinthians. Clube grande, clube de muita pressão e que, claro, cobra demais. E ele jogou base do Corinthians, sabe o que é pressão, sabe o que já é a experiência. Luca Orediano, por exemplo, joga num campeonato como jogou no campeonato argentino. Campeonato duro, campeonato em que existem partidas do interior, jogar em Santa Fé, jogar em Tucumã, são jogos complicadíssimos. Então é um jogador também acostumado com a dificuldade. Andrei Santos, nem se fala. O Andrei Santos, apesar de ter jogado apenas a Série B, mas jogou a Série B. Colocou nas costas a responsabilidade de comandar e comandou. Além de ser um jogador muito importante em termos de seleção de base, artilheiro, protagonista e, recentemente, teve a sua primeira experiência jogando numa seleção principal contra Marrocos. Já Rodrigo não. Rodrigo é um jogador inexperiente para a Série A. Aliás, digamos que Rodrigo seja um jogador inexperiente para o profissional, porque ele praticamente não jogou na categoria profissional. Estourou a idade e tá aí. Acabou caindo no time, jogando bem e ganhando a posição de titular. E olha, o Lucas Piton volta aqui no News falando sobre isso, sobre essa responsabilidade que mesmo jovem, jogadores como ele têm que ter desde cedo jogando num clube como o Vasco. A gente que é jogador, acredito que essa responsabilidade vem de uma forma natural. A gente trabalha para que a gente possa jogar, para a gente que quer ser titular, quer jogar, quer ajudar o time, a gente trabalha para isso. Então tô fazendo meu trabalho o máximo para que eu seja titular, que eu jogue todos os jogos possíveis no Vasco. A gente tem aí uma arte com a idade e a média de idade do time titular atual do Vasco. Léo Jardim, goleiro, recentemente fez 28 anos. Puma Rodrigues tem 26. Manu Capasso, 26. Léo tem 26, Piton, 22. Rodrigo tem 20 anos, Jair é dos mais experientes com 28, Andrei tem 18. Luca Orediano tem 23, Pedro Raul tem 26 e Alex Teixeira tem 33. A média é de 25 anos, baixa para um campeonato brasileiro que em 2022, por exemplo, teve o América Mineiro com a maior média de idade do seu time, com 29,8 anos. E o RB Bragantino com a menor média, 23,9. 70% dos times que disputaram o Campeonato Brasileiro em 2022 estavam na média ali, entre 26 e 28 anos. Com 25 para baixo, só o Santos. O Santos tinha uma média bem baixa também, assim como tem o Vasco da Gama. Mas isso atrapalha? É importante? Será que isso pesa demais? A gente vai falar sobre esse tema no segundo bloco, com um convidado muito especial que conhece disso, porque com 17 anos de idade foi campeão brasileiro jogando em altíssimo nível. A gente volta a ouvir o lateral esquerdo Lucas Piton, que vai fazer uma análise dele e do Vasco. O que ele sente nesses seus 3 primeiros meses? E é importante que a gente veja a personalidade que esse jovem, esse menino de 22 anos fala, e também sobre o que o Vasco já apresentou até agora e o que pode se projetar para o Campeonato Brasileiro. Hein, Piton? Primeiro eu quero agradecer
toda a torcida, todos os funcionários que me receberam muito bem no Vasco. É uma felicidade enorme estar aqui. E sobre o balanço, acredito que nós estamos trabalhando bastante para que a gente possa ganhar todos os jogos, fazer ótimos jogos. E o meu balanço individual tá sendo, para mim, bom. Consegui fazer 3 assistências e 1 gol. Então eu vou sempre querer ajudar a equipe, aos jogadores todos, comissão técnica, para que o Vasco cresça sempre. O time tem amanhã mais um dia de treinamentos e aí o jogo na sexta-feira, 7 horas da noite, contra o Atlético. O Atlético que chega amanhã ao Rio de Janeiro. O time perdeu algumas peças importantes que jogaram o Campeonato Mineiro em alto nível, sendo eliminados na semifinal pelo Clube Atlético Mineiro. O mais importante, Fumaça, volante, que está indo para o Vitória da Bahia. O time está se preparando forte, vai jogar a Série D, apesar que é muito mais para frente, em maio, estreia aqui no Rio de Janeiro contra o Nova Iguaçu. Como teste, é encarado com extrema seriedade. Mas também, além do teste, é muito mais como vitrine. Eu hoje, inclusive, tive a oportunidade de tentar ouvir o David Braga, esse jogador que está sendo cogitado, falado, que vai ser observado, e a informação da assessoria de comunicação do Atlético o jogador não vai falar, os jogadores estão concentrados, focados no jogo, como se fosse um jogo de decisão, um jogo muito importante. E porque o Atlético, como SAF, também quer fazer parcerias com o Vasco da Gama. O técnico é Ricardo Campos, porque Roger, ex-centroavante, jogou aqui no Botafogo, jogador que rodou muito, ótimo jogador, fez um maravilhoso Campeonato Mineiro, mas já saiu. Ricardo Campos é o técnico interino e ele vai falar sobre esse jogo e vocês vão sentir. A importância para o Atlético é muito grande, mas principalmente o intercâmbio e a vitrine. Por isso, é fundamental fazer um bom jogo, Ricardo. Então, representamos, né? Terça-feira, sempre bom, né? A representação, encontrar com a rapaziada, encontrar com a comissão, após 9 dias de folga. E o foco maior dessa semana, com certeza, é o jogo contra o Vasco, sexta-feira, que é mais um jogo grande, mais um jogo importante para a nossa história, para nós do clube, né? Um jogo que nos dá visibilidade para nós da comissão, principalmente aí para os atletas. Então, vamos trabalhar aí esses 3 dias para a gente poder chegar lá, fazer um bom jogo com os ajustes, mas mantendo a ideia aí do que foi trabalhado aí desde o início da pré-temporada. E frisando que é um jogo muito importante para o clube, né, no extracampo, que estará aí estreitando parceria, negócios aí com o Vasco, um grande clube aí do nosso futebol, e uma ótima oportunidade para nós profissionais, né? Como eu disse, da escalação do time que enfrentou o Atlético Mineiro na última partida, quando o Atlético foi eliminado do Campeonato de Minas Gerais, Diego Fumaça já saiu. Mas a tendência é que mais jogadores saiam e aí vem um time com alguns destaques, mas não todos. Goleiro Júlio César, ex-Fluminense, ex-Botafogo. Lateral Patrick, também importante jogador, já jogou no Atlético Mineiro, no América Mineiro. O próprio David Braga, jogador que vai jogar. Pelé, lateral direito, meia, enfim, que joga de tudo. Tem alguns bons jogadores, o Carlos Volante, que foi citado aqui na segunda-feira, na nossa tradicional live, pelo gestor do futebol do Atlético, o Fábio Mineiro. Carlos, 17 anos, jogador muito promissor, vem muito mais para ser olhado para a base do Vasco. Enfim, vai ser um time que vem fazer uma boa partida, vem tentar ser um bom sparring para o Vasco da Gama, para a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro. No segundo bloco, a gente vai falar sobre esse tema de idade. Vamos ouvir um personagem que tem condição de falar se a idade pesa para jogar uma competição ou não. E se o Vasco precisa de mais algum reforço, além de Juan Seco, que a gente vai trazer mais informações e outras também notícias no próximo bloco aqui do News. Curta agora o Dicas de Mendonça e a gente volta já já.
na abertura desse segundo bloco, vou dar o recado da Barros Barreto Refrigeração. Tá um calor danado, né? Então você tem que ficar ligado na borracha que está em volta dos seus aparelhos, geladeira e freezer. Se aquela borracha não estiver vedando bem, você vai estar matando o seu aparelho e deixando os seus alimentos estragarem. Dá uma olhada, se não estiver vedando bem, se não estiver fechando bem, você tira, pega, faz uma foto e manda para 021 2209 5754. Porque a Barros Barreto tem a montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida. Eles entregam na sua casa. Uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Além disso, venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. 021 2209 5754. Grande abraço ao seu amado, grande abraço ao querido Douglas, grande Douglas e a Vivi, sempre ligados aqui no Atenção Vascaínos. E quero mandar um grande abraço ao Márcio Romano, que está ainda com a promoção do Arquiba FC. No site Arquiba FC você tem 15% de desconto usando o cupom NIVER do AV. Colocou o nível do AV até R$ 23,59. Você que está vendo o news aí agora, está acabando. 15% em todo o site. É aniversário do canal, mas você que vai ganhar o presente. Seja vascaíno acima de qualquer coisa, comprando os produtos nas lojas e nos sites oficiais do Vasco da Gama. Grande abraço, querido Márcio Romano. Antes da gente falar sobre contratações e sobre esse tema de idade, uma informação importante, eu conversei hoje com Flávio Tinoco, que é técnico do Tupi de Juiz de Fora. Flávio Tinoco, velho companheiro, jogou no Fluminense, enfim, jogou em clubes menores aqui no Rio, e é um cara muito bacana, preparado, treinador de futebol, é o comandante do Tupi de Juiz de Fora, que me confirmou, segunda-feira vai acontecer o jogo treino. Só que ele está na dúvida exatamente para entender como vai ser. Questão de horário, 4 da tarde. Mas aonde vai ser? Provavelmente vai ser no CT Moacir Barbosa. Além disso, troca e sai e não volta mais. É tipo treino mesmo, né? Sem a obrigatoriedade do cara ficar do lado de fora, descansou, pode voltar. É mais ou menos essa lógica que o Flávio Tinoco quer entender do Vasco, mas a princípio é um jogo treino em que pode se mexer, pode se parar, enfim, tempo técnico para dar uma instrução, mas Vasco e Tupi vão jogar segunda-feira esse jogo treino, 4 horas da tarde no CT Moacir Barbosa. O Tupi, corrigindo uma informação que dei, não tem divisão no Brasil. Ele tem apenas a segunda divisão de Minas Gerais e se prepara, é uma equipe tradicionalíssima aqui de Juiz de Fora, muito próximo ao Rio de Janeiro. Juan Seco chega amanhã ao Rio de Janeiro. O jogador vem muito bem recomendado e vem com uma característica que vai mesclar o Pedro Raul, que é um jogador de altura, de presença de área, e o Egnaldo, que é um jogador de velocidade que sai muito da área. O Juan Seco, ele vem com opção de compra, o Vasco vai pagar R$500 mil, apesar do Santos ainda dever ao Vasco. É bom a gente ratificar isso aqui e vou cobrar todo dia. Acho que isso tem que acabar, porque o Natan já foi para o Boa Vista, já voltou, já foi para o Santos, e até agora o Vasco não viu a cor do dinheiro. É uma coisa inacreditável isso, inacreditável. Acho que a Vasco SAF que está se movimentando, eu trouxe a informação ontem através da advogada Gisele Cabreira, que foi advogada do Santos, para tentar ajustar uma maneira. Tudo bem que o Vasco não quer comprar essa briga com o Santos, que é um co-irmão aí, nessas discussões de Libra, de Liga, seja lá o nome que for dado, mas dinheiro é dinheiro, tem que receber. O Vasco vai pagar R$500 mil pelo empréstimo do jogador e o jogador vem com opção de compra $1,5 milhão por 80% dos direitos federativos de Juan Seco. Mas como eu disse, é um jogador que vem para suprir essas deficiências, porque o Vasco quer um jogador que faça a função do Pedro Raul, porque ele é alto, ele tem 1,87 m, mas que possa também ser móvel, como é o Egnaldo. A análise de mercado já vinha monitorando esse jogador desde o início do ano e esperou aí a chance para dar o bote para trazer o jogador. A negociação não foi tão fácil assim, porque houve uma resistência muito grande dentro do Santos de liberá-lo, porque inclusive eu vi hoje
jornalistas do Santos, até um diretor do Santos, uma pessoa que tem uma relação lá dentro, que me disse, olha, a gente não está entendendo muito bem por que liberaram esse jogador. Ele é o reserva imediato do Marcos Leonardo, é um jogador de muita capacidade, muito talento, é jovem, é verdade, foi artilheiro do Santos na Copinha do ano passado, o Santos foi vice-campeão, em 9 jogos fez 6 gols e deu 2 passes, é um jogador que já vinha marcando seus gols em 2022 também no profissional, começou esse ano sendo utilizado, mas uma dúvida, por que liberou? Mas o Vasco não quer nem saber e foi lá buscar esse pernambucano que veio depois do Sport, foi ao Figueirense, rodou, a pandemia o fez praticamente desistir do futebol, esteve no Flamengo de Guarulhos, clube do interior de São Paulo, e agora está no Santos Futebol Clube e chega na manhã de amanhã para fazer exames médicos e uma informação importante. O jogador pediu para sair. Ele queria ter mais oportunidades, porque no Santos há uma dúvida, porque quer se usar sempre jogador de base, então tá pintando um jogador de base lá, tem um outro meia que querem adaptar como centroavante, enfim, problema do Santos. E o Juan disse, não, eu quero buscar outras prioridades, outros ares, e acho que o Vasco vai ser bastante importante. Apesar do Pedro Raul ser o titular e o Aguinaldo ser um jogador de base do Vasco, e é uma valorização disso, são 2 ativos do clube, o Juan Seco tem essa esperança de ser útil para o Vasco na temporada 2023. Sobre David Braga, o meia que vai enfrentar o Vasco na sexta-feira, essa foto inclusive é do treino que o Atlético fez hoje lá em São João del Rei. Ele hoje não queria falar sobre o assunto. Eu tentei contato através da assessoria de comunicação, como eu disse no primeiro bloco, e o jogador não queria falar. Porque, na verdade, o que acontece é que foi criada uma pressão muito grande em cima de um jovem. Porque David Braga tem 21 anos. O Atlético comprou 70% dos direitos federativos do jogador junto ao Desportivo Brasil. E a declaração dada aqui segunda-feira no canal Atenção Vascaínos, na nossa tradicional live, pelo Fábio Mineiro, o gestor do futebol, dizendo, não, o Vasco vai olhar, o Vasco vai ver, encheu a pressão do jogador. Mas há uma confiança muito grande, porque o jogador é bom. É considerado um jogador de bom nível, alto nível, talentoso, canhoto, meio atacante, jogador que eu hoje pesquisei, falando lá com o pessoal do Atlético, é claro que eles não vão dizer ao contrário, mas disse é um jogador de intensidade para jogar uma Série A e todos disseram, o jogador está pronto, é um jogador muito bom, é claro que não tem o nome, mas estando num clube bom, estruturado, com condição, ajuda bastante. Vamos então ver. Agora, essa pressão realmente não foi das melhores, porque o jogador vai ter que arrebentar na sexta-feira para poder chamar a atenção. A janela até o dia 20, que há uma perspectiva, é tratada como uma hipótese remota. O Vasco não quer criar expectativas em seu torcedor de que até dia 20 vai contratar mais jogadores. Agora, é claro que se houver a estica da janela, até há uma possibilidade sim, mas hoje o Vasco trabalha com a data de 4 de abril, terça-feira, e ali encerra. E até 4 de abril, acho particularmente muito difícil que o Vasco traga mais algum jogador. Vai ser uma surpresa. Eu também achava que não traria mais ninguém. E pintou a oportunidade, uma oportunidade de negócio considerada no Vasco uma ótima oportunidade de negócio, e trouxe o Juan Seco. Vem mais alguém? A gente vai ficar na apuração, como ficamos ontem até pouco antes do News, a notícia caiu no nosso colo e a gente deu. Vamos ver, de repente alguma coisa pode pintar nesses próximos dias. Mas olha, esse time do Vasco é um time considerado novo. São 14 reforços até agora, Léo Jardim, Ivan, Puma, PH, o Paulo Henrique, Capasso, Léo, Piton, Jair, Pedro Raul, Orediano, Patrick De Luca, Robson, Andrei e agora o Juan Seco. Será que esse time vai sentir o peso? A gente viu no primeiro bloco a média de idade do time titular do Vasco da Gama, 25 anos. E agora eu vou pedir para botar na tela a média do grupo todo, baseado no último banco no jogo com o Flamengo, em que eu suprimi 2 nomes que não vão ficar mais no Vasco e que, é claro, aumentam a questão da idade, da média de idade. Anderson Conceição e Nenê. Tirando os 2, a gente tem os titulares, vocês estão vendo aí na tela, e os reservas. Ivan, Paulo Henrique, Ivan com 26, Paulo Henrique com 26,
Miranda com 23, PV com 21, Figueiredo com 21, Marlon Gomes com 19, Barros com 18, Eric Marcos, 19, Gabriel Peck, eventualmente, eu estou colocando aqui na reserva por conta do treino, com 22 anos, Egnaldo com 19 e o Zé Vitor, que passa a ser o substituto do Anderson Conceição com 20 anos. Juntando todos esses 22 jogadores, são 2 times, a média vai a 23,18. Uma média baixa para disputar no Campeonato Brasileiro. Será que isso influencia? Olha, eu fui ouvir alguém que foi campeão brasileiro em 1979 com 17 anos de idade. Olha a foto aí dele novinho. Mauro Geraldo Galvão. Grande Mauro Galvão. Foi campeão no Inter em 1979, em cima do Vasco, inclusive, com 17 anos de idade. Será que a questão da idade pesa demais? Será que esses jogadores hoje mais jovens, por jogarem tanto, estarem já em competições de altíssimo nível desde jovens, são os chamados novos velhos ou seriam velhos novos? Como é que é para, de repente, encarar uma competição como o Campeonato Brasileiro tendo uma média baixa? Vamos ouvir o Mauro Galvão, que vai falar sobre esse tema. Ele vai falar sobre a análise do time, sobre as contratações e se valeria, de repente, trazer mais alguém experiente ou se esse grupo pode aguentar o repuxo da competição. Com a palavra, o capitão da América, grande Mauro Galvão. Bom, eu particularmente, assim, eu gostei de ver, assim, o tipo de mentalidade, né, no caso, vamos dizer, filosofia, né, das contratações, jogadores mais jovens, jogadores que têm condições de progredir, de aparecer e se valorizar, né? Mas é claro que, assim, em termos de uma ambição maior, né, eu acho que seria importante ter 1 ou 2 jogadores que tivessem um pouco mais de experiência, né? Mas experiência não é só a questão da idade, é a experiência de ter ganhado títulos, ter conquistado títulos, né, estar acostumado com isso. Eu acho que é importante você ter no grupo jogadores com esse perfil. Então, esses jogadores que têm essa idade aí média, que é muito boa, 23, 24 anos, eles podem tirar mais proveito, né? Eles podem potencializar ainda mais aquilo que eles podem fazer. Então, acho que é só nisso que eu vejo um pouco, me preocupa um pouco só essa questão do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, vai alternar, vai ganhar algumas partidas, daqui um pouco pode ter uma queda de rendimento, pode pesar um pouco, e aí você tem que ter alguns jogadores que possam sustentar, não é, o ambiente também, não só a parte técnica dentro do campo, mas o ambiente fora do campo também, que aí já começam as cobranças, começam as indagações, mas esse time vai ou não vai, ou começa a correr risco. Tudo isso a gente tem que pesar, né? Mas o fato do jogador ter uma idade boa, né? Aí entre 23, 25, 26 anos, eu acho que isso aí é muito bom. Agora, é fundamental, eu acho que o Vasco precisa de 2 jogadores, pelo menos, que possam dar um pouco mais de experiência, né? Principalmente ali no meio de campo, que é um setor muito importante do futebol, né? E eu acho que falta isso, né? Um jogador mais defensivo, né? Um volante e um meia que possa chegar e ajudar ali na frente, o Pedro Raul, né? E esses jovens que estão aí esperando a oportunidade. Então, acho que é isso. A idade realmente não é o mais importante. O mais importante é o jogador e a parte técnica, né? A parte física, tudo isso aí, eu acho que é o que conta mais. Mas me agrada, assim, o fato de ter uma equipe mais jovem, mas que possa ter 1 ou 2 jogadores aí que tenham uma certa experiência. Então, se a gente pegar como exemplo aí o Palmeiras também tem uma média de idade muito boa, né? Mas ele tem no gol, tem o Everton, né? Tem alguns jogadores que dão um equilíbrio no meio de campo,
e eu acho que isso aí, no fundo, é importante. E você, qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo a sua opinião. É um time jovem, mas é um time jovem experiente? Andrei, por exemplo, jogou muito em seleção, acabou de jogar na seleção principal. E o Orediano é jovem, mas joga no campeonato argentino. Mas o banco de reservas está cheio de garoto, Figueiredo e Marlon Gomes. Tem muito menino, Ignaldo. Será que esses meninos sentem ou não sentem? Deixa aqui embaixo a sua opinião. E as notícias finais do News? Bom, eu vou esclarecer alguns assuntos, porque você, torcedor, sempre pergunta, e a gente está aqui para tentar buscar as respostas. Muita gente pergunta do Estrela, excelente meia do Sub-20 do Vasco. Pois bem, o Estrela está lesionado, por isso que ele está fora por um tempo, mas ele chegou a atuar nesse ano no Campeonato Carioca contra o Audax, na estreia. E ele acabou sentindo uma lesão muscular que tinha tido no início do ano na perna direita. Agora está na outra perna, na perna esquerda, e a tendência é que em 3 ou 4 semanas, praticamente um mês, depois que terminar o tratamento, o Estrela vai voltar. E precisa voltar porque é um jogador importante, numa posição que, se esse menino arrebentar, eu acho que ele pode ser até aproveitado no profissional. Sobre GB, uma baixa muito sentida, brabo, centroavante de muito talento, comprido, que torceu o joelho num treino, nos profissionais, sozinho. Rompeu o LCA, o ligamento cruzado anterior esquerdo. Olha, brabo, viu? Muito brabo. Ele teve a mesma lesão do Riquelme, mesma coisa do Riquelme. Os dois têm aí similitudes com a lesão. Riquelme parado praticamente 9 meses, o GB só volta na temporada 2024. Ótima recuperação, muita torcida para esse jovem e ótimo talento que é o GB. Mas o Vasco já tem um substituto, né? O Léo Jacó. Lembra dele? O Flamengo estava atrás, o Vasco trouxe o menino do Nova Iguaçu. Você está vendo inclusive a foto dele assinando o contrato junto ao Carlos Brasil, que é o gestor da base do Vasco, e ele já estreou. Estreou domingo agora, contra o ex-clube, contra o Nova Iguaçu, entrando no segundo tempo. Léo Jacó, que também é uma esperança, centroavante de muito talento. Aliás, sobre a base do Vasco, o Sub-17 empatou hoje contra o Flamengo, 3-3 pela Copa Rio. Perdia até o finalzinho, quando o Rodrigo Pacujá acabou empatando num bonito gol. Rafinha e Avelar fizeram os outros gols do time Sub-17. O time Sub-15 é que perdeu para o rival. O Vasco perdeu por 3-2 para o Flamengo, também lá no campo do Arte Sul. Medina fez os 2 gols da equipe Cruz Maltina. E para encerrar o News, antes da gente mandar aqueles abraços tradicionais, você está vendo aí a matéria divulgada hoje pela coluna Panorama Esportivo do Globo. E olha, eu vou me remeter a apenas registrar. Uma conselheira do Tribunal de Contas do Estado pediu vistas para analisar o processo da licitação do Maracanã mais uma vez. Só que o julgamento do processo era hoje. Mais uma vez. Então está suspensa a licitação e o julgamento da licitação do complexo do Maracanã, outra vez. Semana que vem, há uma expectativa de que o julgamento seja retomado pelo tribunal com uma data a ser definida. O que dizer de uma situação como essa, né? O que dizer? Parece que brincam, dão tapa na nossa cara, do consumidor, daquele que é contribuinte, daquele que paga seus impostos. É revoltante, é muito triste. Cada dia que passa eu estou mais me abstendo de falar, de dar opiniões, apenas em assuntos pontuais, mas esse é um assunto muito triste, porque a gente tem aí o Maracanã nitidamente sendo guiado para que Flamengo e Fluminense permaneçam, como se não houvesse 2 clubes gigantescos do Rio de Janeiro além dos 2, Vasco e Botafogo. Botafogo recebeu agora do Engenhão shows do Coldplay, da banda inglesa Coldplay, com toda a situação, tudo perfeito, tudo inteiro. Qual é o problema? Qual é a dúvida? Né? Não querem ganhar dinheiro ou querem o dinheiro só para eles? Não dá para dividir? Não dá para ter gigantes, torcedores de clubes gigantescos como Vasco e Botafogo? É muito difícil. A gente vê nitidamente manobras políticas, coisas feitas em cima do laço, que a gente não tem mais o que falar. Apenas estar descrente dessa classe. Mais uma vez, o governador Cláudio Castro
não se impõe, não há por parte do Tribunal de Contas uma seriedade para resolver isso. Toda hora vem alguém um conselheiro que quer ver, mas sempre em cima do laço. Foi assim no dia 27, quando em cima do laço na licitação, estava lá alguém pedindo para impugnar. E hoje, no dia do julgamento, outro. É coincidência, apenas coincidência. O que a gente pode falar? É aquele abaixo-assinado que está rolando, que você pode ainda assinar. Vou botar aqui na descrição, vou voltar a botar aqui na descrição. O Dr. Jorge Carvalho já está preparando os documentos para encaminhar Ministério Público, Governo, Tribunal de Contas, porque é uma manifestação popular, porque muita gente assina, porque é inconcebível quem paga seus impostos e que ama o esporte, que adora o Maracanã, se ver privado de ir ao estádio, porque o Maracanã agora está privatizado. Sim, está privatizado. Tem agora dono e subdono, né? Então o Flamengo e o Fluminense resolveram para eles. Toma na mão grande, acabou. E agora, dia 25 de abril, tem, segundo o governador Cláudio Castro, promessa do dia 12 de dezembro, uma concessão provisória em que o Vasco vai ser chamado. Tomara que não seja apenas para fazer papel de palhaço, que as cartas não estejam marcadas, porque é o que é mais provável. Para terminar, eu quero mandar 2 abraços a 2 Anas. A Ana Paula Bressanelli, querida Ana Paula, da Imperatriz Leopoldinense, grande vascaína, que mandou uma mensagem muito carinhosa, parabenizando o canal Atenção Vascaínos por 4 anos. Ana, um grande beijo para você, para toda a sua família. E um beijo a uma figura muito querida, a querida Ana Lúcia Dinamite, irmã de Roberto Dinamite, completando hoje mais um ano de vida. A família Dinamite, feliz pelo aniversário da querida tia Lúcia. Um beijo carinhoso, tia Lúcia. Você é uma figura humana maravilhosa e tenho certeza, sentindo muita falta do Mano. Nós também, a gente sente muita falta do Roberto todo dia, todo instante e toda hora. Mas a vida segue. Saúde e paz para ti, Lúcia. Um beijo grande a você, que leva e carrega esse nome tão contundente na história do Brasil. Dinamite. Carlos Roberto Dinamite, Ana Lúcia Dinamite. Amanhã de manhã, o Faísca tá on vai estar lá no Ave Mais. A gente vai trazer informações, tem notícia no Ave Mais, tem notícia no Boletim AV. Curta os 2 canais, se inscreva nos 2 canais, acione o sininho das notificações, sempre compartilhe os nossos links. Tem Bom Dia Gigante e tem news. Amanhã à noite também, esquentando para o jogo de sexta-feira. Aliás, na sexta-feira, a gente vai fazer um news assim que acabar o jogo. A gente vai estar terminando a partida, não vai ter pré nem pós, a gente vai ver o jogo, porque é um jogo amistoso, transmitido pela Vasco TV, 19 horas, acabou o jogo, grudadinho, a gente vai estar entrando com o News para analisar o resultado, a atuação do Vasco, também as atuações do Atlético, principalmente desse David Braga. Tô curioso para ver esse cara jogar, para ver o que a gente pode dividir com vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo final de quarta-feira. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!